Olá, eu sou o Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub. Aqui a gente está com a Jihan Zogby, uma grande amiga e CEO do Dr. Tees. E hoje a gente vai debater um pouco a questão, né, da segurança da nuvem, dessa implementação emergencial de telemedicina e os desafios que a infraestrutura de tecnologia dos hospitais e serviços de saúde estão enfrentando nesse cenário em meio ao Covid-19. Seja muito bem-vinda, Jihan. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Estamos aqui para trocar conhecimentos e fornecer informações para quem que está aí com essa correria do mercado, né? Perfeito. Jihan, como você tem muitos clientes, né? E a gente tem muita gente que vai nos assistir que estão fazendo uma implementação emergencial da telemedicina, né? A telemedicina que até então era uma promessa que havia sido, né, postergada no último ano e agora a gente está tendo que implementar soluções em meio a esse fogaréu que a gente está vivendo, né? Quais são as boas práticas? Quer dizer, o que as pessoas têm que tomar cuidado nessa implementação? Então, para começar a falar assim sobre os nossos clientes, a gente está recomendando toda a parte de integração feitas com a base deles, feita com API. E antes de fazer tudo, tem que ter um termo entre a empresa que fornece o software e o cliente para que dados daqueles pacientes não sejam usados de uma forma ilícita, né? Ou divulgada. Essa é a primeira coisa em termos de dados do paciente. Em segundo, em relação à parte de servidores, estamos hospedando nossos serviços no AWS. A AWS ela Perfeito. é uma HIPAA compliance, então ela tem todas as partes de segurança que exige para você ter dados do paciente bem seguros, né? E uma coisa bem básica que vou citar, muitos clientes usam para acessar a plataforma nossa via um link que está embutido no site do cliente mesmo. Então, uma coisa simples também, certificado de segurança do site, ele precisa ter, né, uma coisa boba, mas uma entrada do hackers para eles ter dados ao paciente, porque você vai ter acesso aos servidores do cliente para você conseguir buscar os dados do paciente que vai passar pela consulta. E são informações trucadas, né? E tem que ser criptografadas ponta a ponta. Então, se alguém entra no meio, não consigo captar esses dados do Uhum. paciente, dados sensíveis. Em relação a isso. E a parte também da gravação, para quem que está usando uma plataformas terceirizadas, não vou citar aqui os nomes, tem que tomar muito cuidado se você quer gravar realmente, o que você vai fazer com essas gravações, onde vai guardar, porque aquele vazamento desses vídeos vai comprometer as empresas com vindo do LGPD. Então, vai ter muita gente mal intencionada que vai aproveitar disso, né? Não, perfeito. Quer dizer, como a gente está num momento que essa aprovação emergencial foi feita, mas a gente tem ainda muitas dúvidas se tem que gravar vídeo, como é que grava, quer dizer, a gente estava conversando hoje, a própria plataforma Zoom, né, que a gente está utilizando agora, recentemente teve uma série de vídeos gravados que foram para a China, quer dizer, uma coisa, né, o que eu acho que é importante nesse cenário, assim, a gente está vivendo, a gente nunca imaginou que fosse viver uma situação como essa, e ela está aí, talvez seja a única que a gente vai viver, espero que sim, né, durante a nossa vida, mas mesmo essa questão de ter os dados roubados, ou simplesmente perder os dados, ter os dados vazados, aquela coisa, putz, sem querer eu apaguei, outro dia eu apaguei uns dados e falei, nossa, apagou tudo, não pensar. Então, realmente, é, eu acho que a gente vai ter que ser muito mais profissional nessa gestão de dados. E um grande desafio é que a gente, muitas vezes, não está estruturado adequadamente para isso, né, Gihan? Acredito que assim, primeiro, para você gravar, o paciente tem que aprovar. E segundo, para você ter acesso aos dados do paciente de gravação, quem tem que autorizar isso é o paciente. Será que estamos preparados para isso? Porque você gravar gravação não é uma tarefa difícil, é fácil. Só que você rastrear quem que vai acessar, quem que vai ver essa gravação, tem que ser uma senha criptografada que só o cliente consegue liberar isso, o paciente. E aí isso dá mais segurança para o paciente. Igual eu posso gravar uma consulta online, posso, tá bom. Mas o que eu vou fazer com esses dados? Quem que tem acesso a esses dados? Ninguém pode ter acesso a esses dados, além do paciente que ele vai autorizar quem que pode ver essa consulta ou não. E aí,
E aí fica um termo que tem que ter segurança. Por isso, assim, gravação de termo para ter segurança, talvez usar um pouco do início da consulta, do final, só para você ter certeza que aquele pessoa que está sendo atendido seria já uma saída curta. Mas a gravação da consulta como um todo, cada empresa precisa ver como que vai lidar com esse processo da autoria e rastreamento do log, quem vai acessar essas gravações do paciente. Mesmo um paciente, por exemplo, se ele gravar, eu quero gravar uma consulta, deixa no meu celular gravar um vídeo. Se amanhã alguém roubar meu celular, ele consegue acessar minha consulta. E aí fala, quem que vazou? Foi o paciente, foi o médico, sabe? Por isso tem que ser, o único responsável tem que ser o paciente em relação a esses dados. Para ter alguém acesso. Perfeito. Perfeito. Fica claro que a gente tem que ser, eu acho que tem que ter senso de urgência e tem que ter ciência, né, dos riscos e talvez, eu acho que a palavra é risco, sim, e que também a gente vai ter que, né, eu acho, muitas vezes a gente percebe que essa área de tecnologia dentro das empresas, elas têm uma não tinha uma estrutura tão grande, né? E agora vai ter que ter a valorização dessa área e desses profissionais, né, Jean? Não, sim, eu acho que assim, por isso não tem que se preocupar muito com fazer mais do que precisa, né? Eu recomendo para meus pacientes, meus clientes, falar assim, a gravação, a gente consegue colocar para gravar para você, não é problema, mas você consegue trabalhar sem isso? Como que a gente fala? Agora estamos praticamente num estado de uma guerra biológica, né? Então assim, numa guerra, alguns termos não vale como fora da guerra. Então, qual a intenção objetiva agora? É profissional atender o paciente. Ok, só isso. Vamos fazer o básico para a gente conseguir, pelo menos, liberar aqueles que precisam realmente de atendimento, não ir para o pronto-socorro. Vamos fazer isso. Na hora de fazer, protocolos, tudo. Se a CFM, ela abriu a mão de uma coisa que ela não abria antes, ela abriu. Então, vamos facilitar a vida das pessoas e fazer o básico para eles conseguirem trabalharem. Tal que esse básico que é uma garantia de medicamento ser liberado quando precisa ser liberado. Isso porque medicamento liberado de uma forma incorreta pode gerar prejuízo para a saúde do paciente. Então, nesse caso, estamos fazendo ao contrário que a medicina promove e cuidar da saúde do paciente à distância. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado com isso. E também você ter garantia, quando você vai entrar, aquele paciente, ele mesmo está sendo atendido por aquele médico. Acho que essas duas coisas básicas, se você conseguir ter, você consegue fazer uma teleconsulta e com os dados do paciente, quanto tempo, quem que atendeu quem, quanto tempo ele ficou na consulta, ter uma autoria do processo de atendimento. Ao invés de se preocupar agora com a gravação do vídeo. Perfeito. Não, perfeito. Em relação à infraestrutura de segurança, a gente já debateu no passado a questão dos dados na nuvem, da gestão. O que muda agora? Quer dizer, agora reforça a importância de você ter uma nuvem bem estruturada, né, do risco dessa... Eu acho que a gente, talvez esse ano, não sei se... Talvez nessa fase aguda, essa questão da segurança dos dados fique em segundo plano, mas eu acho que tem que ser continuar sendo uma preocupação de longo prazo. A LGPD está aí para ser implementada agora no próximo ano. O que muda em relação ao cenário relacionado às informações na nuvem? Quer dizer, ainda mais que eu imagino que nesse cenário, quem tem os servidores próprios, né, não consegue talvez fazer você tem sempre lá a gente monitorando esses servidores, né, para garantir que eles continuem funcionando. Eu acho que aí seria um sinal de caos total se de repente esses servidores parassem de funcionar, né? Claro, acho que esse cenário ele bem favorável a usar o serviço na nuvem, muito favorável, porque se você tem já uma estrutura na nuvem já preparada, você consegue rapidamente migrar e fazer direcionamento dos serviços, de sistemas para onde está o pessoal da TI, onde estão os colaboradores da empresa. Fica mais fácil você se mexer enquanto você tem algum físico que você tem que dar acesso para aquelas pessoas para acessar ao servidor físico, né?
eu digo assim, que eu tenho um detalhe muito legal que eu via, falava assim, dava a farinha para o padeiro fazer pão, mesmo se ele comer metade do pão, porque ele sabe fazer muito bem pão do que a gente. Então, eu digo assim, os hospitais de saúde tem que, esse serviço de nuvem tem que terceirizar para quem faz isso bem feito. Não é mais o core business do hospital e montar data center robusto, cuidar de servidores, ele tem que cuidar da saúde das pessoas. E existem muitos servidores na nuvem, a gente sabe que são certificados Tier 4, que você tem redundância, tem 3 backups, 99,99 o SLA. Então, se você comparar o servidor na nuvem, quantas vezes ele cai, e você comparar um servidor localmente, você vai ver qual é o benefício. Às vezes as pessoas falam assim, mas se eu ficar sem internet, mas se você comparar quanto tempo você ficou parado por problemas internos dentro do hospital, que não é seja a internet, seja cabeamento, seja colaborador da tecnologia, seja energia, seja no break, você troca de servidor, atualização do sistema, você vai perceber que o tempo que você passa nisso é valor, essa qualidade. E as pessoas que, além disso, pessoas têm que investir em pessoas para cuidar do servidor, ar-condicionado, energia, pessoal do banco de dados, pessoal do sistema operacional. Tudo isso aqui gera custo para o hospital. O hospital, ele, como diz, ele tem que cuidar da saúde do paciente, não tem que cuidar da tecnologia. Tem que dar isso para quem que faz isso. Aquelas pessoas que foram investir em cloud há 2 anos atrás, agora eles estão vendo o benefício, né? Porque o benefício do cloud é um benefício, um ROI ao longo prazo. Eu digo para eles, vocês, quando eu falava com os meus clientes antes dessa crise, eu falava assim, vocês vão conseguir operar? Sim, vão conseguir operar, mas daqui 2, 3 anos, vocês vão sentir a diferença, porque quem começou antes com o serviço na nuvem está muito mais na frente. E aqueles serviços na nuvem, eles têm todo tipo de segurança, eu digo assim, 100% melhor do que servidores localmente. A gente sabe disso. No ano passado, quando teve o vírus OneCry, né? Tem um hospital de grande porte em São Paulo que foi afetado, o centro de monitoramento da UTI parou. Então, a gente sabe que mesmo os hospitais de grande porte, que investem muito em segurança, eles não estão sendo protegidos contra essas invasões com servidores locais. Então, por isso eu sempre apoiei essa parte de ter servidores na nuvem. E antes de olhar onde você quer hospedar, olha a parte de certificação de servidores, a parte de redundância, se você quer deixar os dados dentro do Brasil, ou fora do Brasil, precisa ver tudo isso aqui, né? Agora, eu fico perguntando uma coisa, acho que vou sobre o uso do Zoom. Onde o Zoom está hospedado, por exemplo, né? Que lugar? Não sei, se você sabe, Fernanda, você pode me falar. Mas tem tantas exigências, a gente às vezes usa muita coisa e não sabe onde estão as coisas hospedada. Então, tem todo esse critério de avaliação que a gente tem que sempre olhar antes de contratar um serviço. Não, eu acho que não é uma... o Zoom ele foi fundado em 2005, quer dizer, e agora realmente acho que durante essa crise ele virou, que era uma ferramenta muito de nicho, ele virou uma ferramenta, eu acho que na verdade assim não é só o Zoom, mas assim que a videoconferência virou uma ferramenta até de conexão para as famílias, né? Acho que foi uma necessidade, né? Uma necessidade, assim, dos times e creio que isso não vai voltar. É uma mudança, é impressionante, assim, né? Eu acho que como empreendedor, como inovador, assim, eu acho que a gente vê muito grandes desafios acontecendo, mas assim nunca as mudanças aconteceram tão rápido, né? Você vê tantas chaves virando ao mesmo tempo, seja da psicologia, telepsicologia, telemedicina, receita digital, segurança da informação, essa questão da nuvem, IoT, quer dizer, você vê que realmente são essas transformações que estão fazendo com que o cuidado possa ser entregue, que as informações possam ser agregadas, né? E que realmente eu acho que assim, eu acho que a gente sempre fez muito evento, mas realmente foi um momento desafiador como esse que tornou
essa transformação possível, né, Gihan? Talvez esse switch, né? Teve uma virada de chave muito importante, assim. E aí eu acho que... Né? Nunca o mundo vai voltar igual. Não, acho que não vai voltar. Para o bem melhor, eu acho, para bem melhor. E eu acho que uma das coisas que eu estava falando até com meu pai, falar, olha, eu acho que, por exemplo, muitas ferramentas é que nem um gerador. O problema é que a luz acabou e, de repente, a gente não tinha esse gerador pronto para acionar, né? E aí eu acho que entram essas questões, como fala, e eu acho que e você que está implantando serviços de telemedicina, para os médicos, tem alguma orientação, ou para os profissionais de saúde, tem alguma orientação específica? Alguns cuidados que você não pode ter, ou, né, a postura profissional? A gente sabe que isso também é um desafio, né, Gihan? Sim, eu acho que ele tem que ter um ambiente isolado para ele trabalhar, porque ele está lidando primeiro começa pelo ambiente, com o paciente. Então, acho que o profissional que atende um paciente não pode estar num lugar na casa dele, onde está o filho dele, a mulher dele, a esposa dele, porque são informações que estão ao vivo, como fosse um consultor. Você precisa entrar e fechar a porta para começar. Tem que ter um ambiente dedicado, né? Dedicado e tal que o voz não sai para a sala do lado. Porque quem está ouvindo a voz está tendo acesso a dados do paciente, dados sensíveis. É a mesma coisa você está dentro do consultório. Esse é para começar a fazer. E aí a postura também tem que ser bem profissional. Não pode relaxar só porque está dentro da casa dele, quer dizer que ele tem que falar com uma linguagem mais informal. E quando ele começa a consulta, acho que a primeira coisa que tem que perguntar, eu oriento meus clientes, perguntar, fala com o paciente, falar o nome dele, se identificar, né? E aí começa assim, como fosse presente. Falar assim, porque tem uma questão, quer dizer, uma coisa é a consulta particular e tem uma outra coisa que, quer dizer, agora os convênios vão entrar como fonte pagadora dessa consulta, né? E isso é o que vai trazer o volume significativo, assim. Para convênios, acho que para convênio quem é verticalizado é muito mais fácil, porque tem a carteira dela registrada, tem os médicos registrados, um fala com o outro, e aí, via aplicação, via aplicativos, fica mais fácil, né? A gente implantou essa semana em cinco convênios grandes a telemedicina, e foi muito mais tranquilo, porque a ferramenta, ela propôs os relatórios para o convênio, saber quem que atendeu quem, quanto tempo passou com esse médico, fica mais fácil. Acho que é essa parte. A segunda coisa, eu falei que tem que falar, conversar com o paciente, identificar quem ele faz, e aí começa a consulta, né? E tem que tomar cuidado com o tempo, porque conversa, às vezes, online, às vezes, como o médico não está muito acostumado de falar online com o paciente, esse tempo ele é muito valioso para o médico e também para a fonte pagadora. Então tem que ser direto, objetivo e assim. Agora, se ele tem que ter muita disciplina e treinamento, né? E aí reforça aquela nossa tese que falou, olha, não dá para você recrutar e treinar profissionais de saúde para fazer telesaúde, telemedicina durante uma crise como essa. Quer dizer, a gente tem que ter essa base treinada, né? E aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu creio que a gente não tinha 500 médicos com esse treinamento, até porque o volume que era bem menor, né? Sim. Então, acho que assim, realmente a questão de é uma outra. E só para. Vamos lá, e como você é presidente da ABCIS, é isso, né? Eu sempre confundo. ABCIS. ABCIS. Que seus colegas. Associação Brasileira de CIOs em Saúde. O que a gente tem visto muitos colegas CIOs se posicionando no LinkedIn, né? A gente percebe claramente o impacto do trabalho desse grupo de profissionais. A gente sabe que o nível de estresse está bastante alto, né? De pressão, que é incrível realmente, né? Eu acho que o Bill Gates falou, olha, uma pandemia realmente coloca todos os sistemas sob pressão. Quais têm sido os principais desafios, Gihan? É segurança? É implementar por exemplo, novas soluções que deem suporte à Covid, como teletriagem, como a gente estava falando? Quais têm sido os principais desafios?
Eu acho que os nesse momento? principais desafios para meus colegas, eles conseguirem montar um ambiente no início, home office para todos aqueles que precisam trabalhar em casa, né? Então, começando primeiro, há mês atrás, começaram a passar primeiro aqueles grupos de risco, e você precisa afastar esse profissional para E aí é trabalhar. desde laptop, né? Às vezes o cara. Nossa Senhora. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu, na primeira semana, não tinha como mais achar empresas para alugar laptop. Estava em falta já. Então, todo mundo estava desesperado que alugar um laptop, porque muitas empresas não têm laptop, tem desktop na empresa deles, para esse profissional trabalhar em casa. Então, na primeira semana, eu estou falando há 4 semanas atrás, era achar um notebook para alugar. Então, os preços estavam subindo de aluguel de notebook e tudo. Então, esse aqui era o primeiro desafio, você achar o equipamento, você fazer uma conexão segura entre o profissional de saúde ao administrativo na sua casa e empresa, e tal que não para para a movimentação do hospital ao da operadora, que eles estão com alta demanda em relação a você montar uma estratégia de Covid em termo clínico e também em termo de tecnologia. Essa aqui, a segunda coisa também, eles começaram a se preocupar mais em ferramentas de telemedicina. Agora, cuidamos dos colaboradores do hospital da operadora, eles estão trabalhando normal. Agora, vamos cuidar dos pacientes, que cada semana começam a passar uma nova rotina de afastamento, de home office, vamos cuidar da telemedicina. E aí era o desafio de conseguir implantar telemedicina em, em suas empresas. Alguns optaram para desenvolver em casa, que até agora não conseguiram terminar, e outros optaram por lutar terceiros, que estão operando há 2 semanas já. Então, esse aqui é a segunda desafio de eles fazerem. E, além disso, tá desafios diários, de você conseguir montar um relatório, dashboard para a operação, porque você tem que acompanhar esses dados dia a dia. Então, todo mundo estava preocupado e, em vez de você conseguir fazer esses dados manualmente, e o corpo clínico, cada um está num canto, então estão todo mundo preocupado em fazer uma nota, um dashboard online, para conseguir ter os dados, quem foi internado com suspeito, quem foi liberado, quem faleceu. Então, esse aqui é o terceiro desafio, né? E cada semana passa um novo desafio para o CIO. Uma coisa muito legal que a gente está Não, e sendo... você trabalha com, assim, eu sei que as pessoas que são associadas à ABCs é um nível de CIO das principais corporações de saúde do país, né? Então a gente vê que realmente é um cenário muito estressante, né? Muito estressante. A gente está tendo muito cooperativismo entre CIOs, muito ajuda. Existe uns CIOs que já fez por exemplo, fez uma rotina de trabalho em casa, compartilhou com a gente. Outro fez achou um fornecedor legal de notebook, compartilhou com a gente. Então, assim, um trabalho assim de família, sabe? Assim, os CIOs, eles se ajudam muito entre eles, sabe? Então, tudo que vale está sendo ajuda, não tem mais esse negócio de concorrente. Na tecnologia, a gente olha como amigos, porque a gente Legal. sabe que a PSIS, ela promove que saúde com tecnologia. Esse é o nosso objetivo, independente de quem vai usar e quem vai usar. Você sabe, e uma das coisas, né, ontem eu estava vendo na CNN que tem um livro chamado Lockdown, que que é o livro 40, a tradução seria quarentena, que quando ele foi proposto, ele foi considerado muito fora da realidade. E na prática, o autor ele leu os relatórios, né, da OMS e tal, de como seria de fato uma quarentena, e falou assim: é impressionante como o livro reflete a realidade. Por outro lado, a gente às vezes a gente fala muito saúde 4.0 e tal, e é impressionante, assim, né? Um cenário como esse que estava fora, eu acho que é um aprendizado, acho que não é para apontar dedos, mas que estava completamente fora da nossa realidade, né? A gente nunca foi num evento que se tinha discutido um painel sobre pandemia, isso estava fora, apesar de ser plausível, até do ponto de vista matemático, assim, realmente é uma situação que você fala assim, né?
É interessante agora você colocar aqui, e é interessante como, né, esse cenário estressa aluguel de notebook, quer dizer, é impressionante, né? É que nem teste rápido, é outra coisa que tava, né, é extremamente desafiador, assim. Então, agradeço, viu, Gihan, seu tempo. Fala aí, Mas deixa aí os seus contatos também para quem precisar. onde deixo? Via voz também? Pode ser via voz, eu coloco depois no. Não, não, legal. Eu agradeço, Fernando. Acho que é importante que eu deixar assim uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente. Precisamos ser muito solidários, ter paciência, ter foco em passar nessa fase sadios, fazer a nossa parte. Quem pode trabalhar em casa, fica em casa, porque tem para quê? Para deixar para não correr o risco que outros que estão precisando trabalhar fora para correr o risco. Então, paciência e não desesperar com a situação, não se estressar. Eu digo sempre, olhem para quem está pior do que a gente. Tem muita situação que pode ser pior. Vamos ser otimistas e vamos olhar para melhorar, porque a nossa assim, autoestima ela tem que estar boa para a gente conseguir lidar com a situação. Tem dúvida e saúde, a gente corre atrás de tudo. Então, tenha paciência quem está em casa, quem pode ajudar os outros. Tem pessoas que estão sem ter comida na casa deles. Quem consegue ajudar, fazer caridade, ajudam. A gente percebeu que a gente está aqui 40 dias em nossa casa, muita coisa a gente abriu a mão e a gente estamos vivos, sabe? Então, podemos saber que às vezes a gente exagera em alguns gastos e enquanto outras pessoas estão precisando de comida na casa deles. Então, assim, que você conseguiu ajudar as pessoas, ajudam, porque tem gente realmente que está sendo muito prejudicada com essa situação. Esse que Perfeito. eu falo. E quem quer falar comigo, eu vou passar meus dados, jihan@drtis.com.br. Meu telefone 11 999 67 7124. Vocês podem mandar o WhatsApp, que o Fernando sabe, eu respondo na hora. Então tá bom, obrigado, Gihan. Não, Agradeço. muito bom eu acho que é importante essa conversa e esse registro, porque de fato a gente está vendo uma situação como essa, está trazendo grandes impactos, mas também grandes lições para as corporações. Eu acho que a gente, como empreendedor, como profissional de saúde, inovador, a gente percebe a necessidade, né? A gente vê a transformação acontecendo, e acho que realmente a gente tem que se mobilizar, tem que se solidarizar e tem que aprender. Né? A gente vê que realmente tem muitas empresas de saúde, muito assim, a gente está tendo que trocar a asa do avião durante o voo, quer dizer, implementando novas tecnologias, isso é um estresse adicional. Só que, por outro lado, a gente vê que a gente está plantando a semente da telemedicina, a telepsicologia está crescendo absurdamente, quer dizer, a gente se preocupa muito também com a questão de saúde mental, bem-estar, quer dizer, a gente realmente vê que somente com a colaboração, né, e com a união é que a gente realmente vai conseguir superar esse momento e sair mais forte, né, e também combater a desesperança, que eu acho que realmente tem muita coisa que a gente pode fazer junto, gerar Sim. valor e se ajudar. Né? Super obrigado, Gihan. Eu agradeço, Fernando. Um abração para você e um bom dia. Abraço.